Vou acertar com vocês. Abra em Gênesis 38, por favor, para nós lermos a história de Judá e você poder compreender. Logo depois que Judá vende o seu irmão José, porque um quebrou a aliança com o pai e se deitou na cama do pai com a sua mulher. O primogênito manchou a cama do pai, quebrou a aliança do casamento. E agora Judá vai quebrar a aliança da irmandade, porque Judá, da qual veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, ele não veio de Efraim, ele não veio de José, ele não veio de Simeão. O nosso Senhor, a semente, vai passando. Em Gênesis 3, o Senhor diz: eu colocarei inimizade entre a mulher e a serpente. Eu não sei que tanta igreja hoje é amiga de Satanás. Eu não sei que tanta igreja hoje aceita a conversinha de Satanás. Ah, não é bem isso que o Senhor disse, né? O que foi mesmo que o Senhor disse sobre o casamento? Sobre a honra? Sobre a lealdade? O que foi mesmo que o Senhor falou sobre isso? Porque o Senhor colocou inimizade entre a mulher e a serpente. E ele falou da semente da mulher. E o diabo vai indo atrás, de geração em geração, atrás da semente. E o Senhor vai repudiando algumas sementes. Ele repudiou Caim, ele repudiou Ismael, ele repudiou Rúben, ele repudiou, foi repudiou Judá. Deus vai repudiando a semente. Que a nossa semente não seja repudiada. Que Deus nos dê muitos filhos. Capítulo 38 de Gênesis. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Irã. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. Irmão, vou falar só com os homens agora. O nome dessa mulher era Sua. Tem mulher que vai dizer para você: fique em paz, eu sou sua. Não cai não, irmão. Vigia. Nem que tenha o nome de sua, nem que diga: eu sou sua, faz o que você quiser comigo. Mantenha aliança, irmão. Não seja um menino, um moleque. Seja homem. Seja um homem de Deus. Não quebre a aliança. A ira de Deus contra Judá não é porque ele quebrou a aliança com Deus, é que ele quebrou a aliança com uma mulher. Deixa eu te explicar uma coisa. Casamento tem a ver com sexo, porque em todo sexo, e principalmente na perda da virgindade, tem sangue. A menina se torna mulher por intermédio do sangue. A mulher e o homem se casam por intermédio de uma aliança de sangue, de sêmen e de sangue. E foi dada uma palavra, porque casamento é muito mais do que corpos, é espiritual, é muito mais do que corpos, do que relação sexual. Tem a ver com semente, a semente da mulher. Tem a ver com semente, tem a ver com sangue, com vida. E os pais, Jacó chegou para um outro pai e falou: olha, meu filho Judá, quando crescer vai se casar com a sua filha, vamos fazer um acordo? E eles acordaram e deram a sua palavra. Quando a sua filha estiver pronta para o casamento, o meu filho pronto para o casamento, eles vão se casar. Os pais deram a palavra. E sabe o que ele fez? Desonrou a palavra do pai. Se casando com outra mulher. Sabe por que Jacó chega lá e ele quer se casar com uma e ele casa com outra? Porque o irmão mais velho, Esaú, deveria ter casado com Lia. E depois Jacó iria lá e se casaria com a mulher do seu amor. Mas ele foi e se apaixonou pela sua mulher. Mas havia um problema. Porque Esaú desonrou o casamento. Jacó deveria honrar a palavra do casamento. Por isso que Labão, cumprindo a palavra, deu Lia para ele primeiro. É a palavra. Sim, sim, não, não. Há um acordo.
Se falou que vai casar, se falou que é homem, vai casar, casa, seja homem. Se deu a palavra, honra o seu pai e sua mãe. Seja homem e se case. E Jacó deu a palavra para os pais de Tamar. Só que quando eles estavam em data de se casar, ao invés de Judá honrar o pai e a mãe e se casar com Tamar, ele vai se casar com uma outra mulher. Entenderam de Jacó? Esaú e Jacó, Lia e Raquel. Palavra, você nunca tinha visto, não sabia disso não, né? Entendi isso não, né? Ah, não, é casamento de qualquer jeito. Não, irmão. Tem a ver com pai, mãe, tem a ver com honrar pai e mãe. Quando eu falo que casamento é a hora de honrar pai e mãe, não é hora de ficar comprando presentinho dia de mãe. Isso aí não é princípio de honra, isso aí é comércio, irmão. Isso aí é fazer o povo de bobo. Honrar pai e mãe é se casar segundo a palavra de Deus e honrar pai e mãe. Esaú não honrou, Jacó foi lá e honrou a marra. Judá não honrou, mas no final ele vai ter que honrar. Vamos continuar a história. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. Ou seja, possuiu é aquilo que você está entendendo aí, é aquelas coisas lá. 3. E ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou-lhe ele. E tornou a conceber e deu à luz um filho, e chamou-lhe Onã. E continuou ainda e deu à luz um filho, e chamou-lhe Selá. E Judá estava em Quezibe, quando ela deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para ele, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Sabe o que ele falou? O meu pai deu uma palavra, eu quebrei essa palavra, eu vou tentar dar uma remediada. Ao invés de eu assumir esse casamento, eu me casei com outra. E agora o meu filho primogênito, eu vou dar ele em casamento para ela. Tem gente que quer consertar a vida com a vida dos filhos. Ah, eu fui uma desgraça, era para eu ser médico. Agora o meu filho vai ser médico no meu lugar. Era para eu ser advogado. Mas o meu filho agora vai ser. Olha, eu me casei e foi uma porcaria o meu casamento. Mas o meu filho agora não se conserta fazendo bem. Se conserta se arrependendo, mudando de vida. É assim que se arrepende. É acerto, é conserto, é arrependimento, é quebrantamento, é humilhar-se para ser honrado. O princípio da honra é se humilhar, irmão. Sabe por que a maioria das mulheres não consegue louvar o marido? Porque para louvar vai ter que se humilhar. Sabe por que a maioria das igrejas não consegue honrar os líderes? Porque para honrar vai ter que se humilhar. Mas Deus só honra quem se humilha. 5. E continuou ainda e deu à luz um filho e chamou-lhe Selá. E Judá estava em Quezibe quando ela deu à luz. Judá, pois, tomou mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Quem matou ele, gente? Não foi o diabo? Deixa eu te explicar uma coisa. Tem filhos morrendo por causa do pecado do pai. Não é por causa do diabo não, irmão. Não seja cara de pau para não terminar com a cara cheia de esterco. Não coloca a culpa no diabo não. Tem filho morrendo por causa do pecado do pai. Tem filho na desgraça por causa do pecado do pai. É isso que está provocando a ira de Deus contra eles. 8. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita a descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que quando possuía a mulher, você sabe, possuía, né, aquele negócio lá de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. Meu irmão, aqui eu não estou falando de molecagem, sabe, de jovem. Estou falando de molecagem, de jogar o sêmen. Eu estou falando de homens que tinham que assumir a responsabilidade da família e dar descendência ao seu irmão, mas ele diz: se eu tiver filho, não vai ser meu.
vai ter o nome do meu irmão. Então ele tinha relação, ele tinha prazer com essa mulher, e na hora ele tirava e jogava o sêmen na terra. Ele queria o prazer, mas ele não queria a responsabilidade de dar filhos para o irmão. Deixa eu te falar uma coisa, nós temos um irmão mais velho. Tem muita gente que quer vir à igreja, subir no púlpito para ter prazer na igreja. Tem uma vida de desgraça, não tem prazer em nada, e quer subir no púlpito para ver se consegue ter prazer na igreja. Só que não quer responsabilidade, não quer chegar cedo, não quer abrir a igreja, não quer limpar o chão, não quer ganhar vidas, não quer dar vidas para o nosso irmão mais velho, para Jesus Cristo. Conheço assim um monte, que quer vir na igreja e ter prazer, mas a semente joga fora. Não quer saber nem de orar pelo irmão. Que de lá orar pelos inimigos. Vem para uma vida egoísta. Me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor, pastor, me abençoa. Pastor, por que todo mundo está sendo abençoado e eu não? Tive que responder essa pergunta para um homem barbado, ano passado. Mas ele viu a igreja inteira se levantando para fazer uma oferta de amor ao Senhor no final do ano. Ele foi em outra igreja e viu 2 crianças se levantando para fazer uma oferta ao Senhor. E eu pensava, como é que essas crianças vão fazer essa oferta, meu Deus? No final fui conversar. Não é que eu tenho isso, eu vou vender. A outra igreja era uma oferta de R$500. Falei, meu Deus. E aí a pessoa zombando de vocês. Ainda bem que eu não estava lá, pastor. Teve 2 oportunidades de fazer uma oferta de amor no final do ano. Mas zombou, tirou sarro. Ainda bem que eu não fui na igreja. Deus deu mais uma oportunidade. Se calou. Deus olhou o coração. Deus viu a zombaria que ele fez comigo e com a igreja. Deus vê as coisas que nós não vemos. Deus ouve o que as pessoas falam pelas costas. Deus ouve o que as pessoas falam quando chegam em casa. Deus ouve. Nós não. Deus sabe tratar com Miriam. A minha oração é que Deus cure dessa lepra. Cure dessa lepra. Porque está leproso. 9. Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. Ele derramava o sêmen, a semente, o sangue. O que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o segundo filho que Deus mata de Judá. 10. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora, que era para ser a sua esposa: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também como este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Abandonada, rejeitada e agora viúva pela segunda vez. Meu irmão, se você só vai aprender a ser homem de verdade mesmo, não estou falando de homem questão biológica, sexual, quando você aprender a honrar o vaso mais frágil, quando você aprender a ter empatia e se colocar no lugar da sua esposa. Às vezes a minha esposa me coloca no lugar dela. E eu falo para ele, não, eu vou trabalhar, não vou mais ficar no teu lugar em casa, não. Porque basta um dia, irmão, um dia para ficar em casa. Limpar a casa, lavar banheiro, lavar roupa, fazer comida, cuidar de filho, e faz... Meu irmão, basta um dia de empatia para eu virar homem de Deus. Agora imagine as mulheres que ainda, além de trabalhar em casa, trabalham fora. Um pouquinho de honra para as mulheres, o vaso mais frágil. E são as primeiras a acordar, a última a ir dormir. Que cuidam da casa, que é um trabalho pesado.
Meu irmão, tem muitas culturas antigas que a mulher que saía para caçar. Sabe por quê? Porque dentro da cultura deles, sair para colher frutos e caçar pequenos animais é muito mais fácil do que cuidar da casa. Então, muitas culturas antigas entendem que cuidar da casa e dos filhos é muito mais difícil, é muito mais cansativo. Então, os homens dessas culturas antigas, eles dizem, eu vou cuidar da casa, eu vou cuidar do território, eu vou cuidar dos filhos. Sai para colher uns frutos, para trazer a comida. É mais ou menos o que Eva fez. Basta um pouquinho de respeito, um pouquinho de honra, um pouquinho de empatia com a sua mulher, com a sua mãe, para nós quebrarmos essa maldição. É algo muito sério, gente. 12. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher, de Judá. E depois de consolado, Judá subiu aos tosquinadores das suas ovelhas em Timná. Ele e Irã, seu irmão, o adulamita. Morreu 2 filhos, morreu uma filha, e ele está com um filhinho pequeno. Esse filho vai crescer, vai chegar no tempo de casar, e ele não vai dar em casamento porque ele está com medo de perder o filho. Deixa eu te falar uma coisa. Posso falar? Não reclama. Se você não der os seus filhos para Deus, você vai perder seus filhos. Seu filho vai ser médico, mas vai ser do diabo. Seu filho vai ser advogado, mas vai ser do diabo. Nós estamos servindo o Senhor como se deve aqui? Será que eu sou o último Malaquias aqui? Espero que o Senhor continue falando com cada um de nós. Como Ele tem falado, como Ele tem libertado, como Ele tem curado, como Ele tem abençoado. E deram aviso a Tamar, dizendo, eis que o teu sogro sobe a Timná, a tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si a sua... Então ela tirou de sobre si os seus vestidos da sua viuvez, e cobriu-se com um véu, e envolveu-se e assentou-se à entrada das 2 fontes, entre 2 fontes, de Timná, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. O pai estava com medo de perder o filho. Se você não entregar os seus filhos para os seus filhos cumprirem a vontade de Deus, e não a sua, e não a econômica, e não a social, é bem provável que você perca seu filho. Antes do seu filho ser qualquer coisa, ele tem que ser um levita, um sacerdote. Ele não pode entrar aqui de qualquer jeito. Muito menos subir aqui de qualquer jeito. E eu quero aproveitar para abrir um parênteses e agradecer muito ao casal que está aqui em cima. Porque eles estão entendendo a palavra de Deus, eles estão entendendo a mudança, eles estão mudando, eles estão se esforçando. Sabe, é uma bênção. Muito obrigado. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. O que Deus está pedindo para nós não é fácil. Não é fácil. Eu sei que dói. Eu sei que é difícil. Mas o Senhor tem falado com o peso da sua palavra, já faz mais de semanas, de mês, com os levitas e os sacerdotes, com o seu povo. E a palavra não tem sido sabonete não, irmão. A palavra tem sido o peso da palavra do Senhor. E eu agradeço, porque vocês têm suportado. Vocês estão dispostos a mudar, a crescer, a levantar filhos e filhos espirituais. Levantar uma geração. E vendo ajudar, teve-a por prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse, vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse, que darás para que possuas a mim? Para ajudar, ela era o quê? Nora.
Se ele tivesse tido relação com a nora, para Deus isso era abominação. Era a mesma coisa que Rúben, o filho de Jacó, que se deitou com a mulher do seu pai. É bestialidade. É abominação. Agora nós vamos ver que ele olha para ela e acha que ela é uma prostituta. Primeira coisa, gente, presta atenção. Tamar ficou sabendo que ele estava subindo para tosquenejar as ovelhas. Ela diz, ele está subindo. E aí ela tira a roupa de luto, coloca uma roupa normal e já viu aquelas roupas? Não dá para ver nada. E ela está ali entre as duas fontes, esperando ele. Porque sabe que ele vai por ali e que ele vai por aquele caminho para procurar prostituta. Todo mundo sabe. Tamar sabe que ele sobe e ele diz, eu vou tosconejar as ovelhas. Mas ele sobe para se prostituir e depois para trabalhar. Tamar sabe. Você acha que ela foi lá à toa? Você acha que ela foi lá contar com a sorte? Ela sabe que Judá se desviou do caminho, que desonrou pai e mãe, que não tem palavra, que não é homem de Deus, que ele sobe, que ele se prostitui. E ela está lá esperando ele. Quando ele olha para ela, acha que ela é uma prostituta. Deixa eu te falar uma coisa, tem muito homem que está achando que a sua mulher é prostituta. Tem muito homem que está acostumado com pornografia, com prostituição, e acha que a sua mulher é uma prostituta. Ele olha para ela, aos seus olhos ela é nora, mas dentro da palavra de Deus é a esposa que foi desonrada e abandonada. Deus matou 2 filhos e uma filha, porque Deus não brinca com a palavra. Deus não brinca com a palavra. Se você acha que a palavra que você deu diante do sacerdote, das testemunhas de Deus é brincadeira, irmão, Deus não brinca com essas coisas. Deus não brinca com essas coisas. E ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse, dar-me-ás penhor até que o envies. Ela diz assim, olha, o que você vai me dar para que possuas a mim, para que possa me possuir? Deixa eu te falar uma coisa, tem mulher que não se dá o valor. Vai se casar sem nada, sem penhor, sem valor, sem ser reconhecida. Ela diz, não, eu vou me deitar com você, mas você precisa me honrar. O que eu vou ganhar me deitando com você? Ele diz, cabrito, a cabrita. Se você for para Israel, para aquela região, e alguém ofereceu uma cabrita para suas filhas, bate nele. Porque se oferece uma cabrita para uma mulher qualquer, se oferece uma cabrita para uma mulher feia. Agora, se oferecerem camelos, aí está elogiando. Tanto é que se você for lá e ouvir um homem elogiar outra mulher e falar de sua vaca, ele está elogiando. Para nós aqui é uma ofensa, lá é se chamar égua, não eguinha pocotó aqui, diminuindo, mas égua de Salomão, que ninguém pode montar, que não é mula e nem cavalo de Satanás, mas de Salomão. Então, se lá te chamarem de cabrita, é uma ofensa. Se te chamarem de vaca, é uma honra. Se te chamarem de égua, é uma honra. Se te chamarem de gazela, é uma honra. E ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse, dar-me-ás penhor até que o envies? Eu quero um sinal, eu quero um penhor. Tá, você vai me dar um cabrito. Você não me reconhece e você não me honra. Aos seus olhos eu sou feia, mas eu quero um sinal. Porque eu vou receber. Irmão, o cabrito que ele deveria sacrificar a Deus, ele está gastando com prostituição. Deixa eu falar para quem está assistindo. Se o seu marido não é dizimista, ele está gastando dízimo com prostituição.
Pronto, falei e corri, não falo mais sobre isso. E tenho testemunhas, porque eu já falei disso em outra igreja. E ninguém acreditou. E tiveram que aprender a duras penas. Não, pastor, meu marido não é admita porque ele não é trouxa. Eu falei, tá bom. Tá bom, pode esperar. Pode esperar, porque eu vou chorar junto com você. E chorei, irmão. Chorei, porque quando Deus pegou aquele homem, ele perdeu tudo. Perdeu tudo, tudo, tudo. Ainda foi ameaçado de morte. E chegaram a ligar para mim, falaram assim, o pastor de tal fulano? Eu falei assim, pastor eu não sei, ele vai lá na igreja. De vez em quando ele vai lá na igreja. Ele está devendo dinheiro para mim. Eu quero dinheiro. Eu falei para ele, se você ligar de novo para ele ou para mim, nós vamos ter que conversar pessoalmente. Você quer conversar agora ou depois? Eu falei, acho que não entendeu, deixa para lá. E aquele homem perdeu as economias de uma vida, perdeu o carro, perdeu o casamento e perdeu a honra. Aquele homem ficou por 2 horas que não conseguia falar, era só chorar e chorar e chorar e chorar, irmão. Quando ele terminou 2 horas de choro, eu falei, está perdoado, vai, não peques mais, e eu vou te dar uma palavra, Deus vai restituir tudo. Deus restituiu tudo, em questão de meses. A mulher que disse que não ia voltar, voltou para ele, ele comprou carro, ele juntou, e o Senhor o recolheu. Mas antes, o Senhor o honrou e o restituiu. Por causa de uma palavra, de alguém que zombou, de alguém que riu e debochou, de alguém que disse, eu vou vir aqui na igreja para comer, saiu para ir comer com outra família, e o marido acabou traindo ela com outra mulher, porque era para estar na casa de Deus comendo. Eu falei, você não vai vir comer? Não, eu vou em outro lugar. Foi em outra casa. A mulher que abriu a casa para ela, que era amiga de infância, traiu ela com o marido. Gente, com Deus não se brinca. Quando nós vimos lá terminando, onde está o Deus que é juiz? O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça. Deus é um Deus justo. O reino de Deus é justiça, é paz e é alegria. Ele está falando, nesse capítulo em especial, com os levitas, os sacerdotes, o povo eleito, os sacerdotes reais, as famílias que entravam dentro da sua casa, da casa de Deus. Deus está falando comigo hoje. Deus está falando comigo. 18, então ele disse, que penhor aqui te darei? E ela disse, o teu selo, e o teu cordão, e o teu cajado que está em tua mão, o que ele lhe deu, e possuiu-a, e ela concebeu dele. Meu irmão, quando Deus está no plano, meu irmão, é só uma rapidinho, entendeu? Ela falou, eu quero como sinal, eu quero isso, isso, isso. Ele entregou todos os sinais de um homem, de um líder religioso e de um líder político. Ele entregou tudo na mão dela, de uma prostituta. Quando um homem se prostitui, todos os sinais de homem, de líder, de líder espiritual, de líder político, todos os sinais você coloca na mão da prostituta. É que no caso aqui, ele colocou nas mãos da mulher dele, que ele tinha rejeitado. Você quer ter sucesso, irmão? Coloca todos os sinais de homem, de líder social e de líder espiritual nas mãos da tua mulher. Se você não confia nela, que pena. Que pena. Porque a vida de Judá começa a mudar agora. Começa a mudar agora. 20. Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. 21. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo, onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? Disseram,
aqui não esteve prostituta alguma. 22. E tomou-se a Judá, e tornou-se a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não teve prostituta. 23. Então disse Judá: deixa ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. Só a entrega de um sacrifício realmente restitui um homem a sua liderança social e religiosa. 23. Então disse Judá: deixa ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Um homem prostituto preocupado com a sua reputação. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. 24. E aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a para fora, para que seja queimada. E tiraram-a fora. Ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse: mas conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? 26. E conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. 27. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. Esse é um dos poucos casos registrados na Bíblia de gêmeos. Poucos. Alguns falam de Caim e Abel. A gente sabe muito bem sobre Esaú e Jacó, e aqui de novo. Mas ele continua tratando ela como nora. E mesmo depois de tudo isso, não a tomou por mulher e não cuidou do filho. Mas o plano de Deus estava em ação. Mesmo dizendo: mais é justa ela do que eu. Ele não disse: eu sou pecador, eu sou um prostituto, eu que vou para a fogueira. Não, ele ainda se coloca como justo. Eu sou justo, mas ela é mais justa do que eu. Ele se arrependeu? Ele tomou a mulher da sua mocidade por mulher? Ele se arrependeu? Ele a tomou? Ele a abençoou? Depois disso, nunca mais a possuiu. Só que Deus tem planos com filhos que perderam pais. Deus tem planos com filhos que foram adotados. Moisés foi adotado. Esther foi adotada. José, mesmo como escravo, viveu como um filho de Potifar. Deus tem plano para você. Seu pai falhou. Seu pai é um Judá. Mas Deus não falhou com você. Deus, ele é Deus da viúva. E ele é pai do órfão. Ele é Deus do abandonado. Ainda que o seu pai e a sua mãe te abandone, de forma nenhuma te abandonarei, diz o Senhor. Deus nunca te abandonou. Coloca para fora esses sentimentos de rejeição. Coloca para fora esses pensamentos de rejeição. Eu fui abandonada, eu fui rejeitada, eu fui largada, eu fui usado. Põe para fora isso. Deixa Deus te libertar hoje, deixa Deus te curar hoje. Deus tem planos para você. 28. E sucedeu que, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio encarnado, dizendo: este saiu primeiro, diga, o primogênito. Mas aconteceu que, tomando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse: como tu tens rompido sobre ti e a rotura,
e chamaram-lhe Pérez. Depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram-lhe Zerá. Lembra Esaú e Jacó? Lutaram dentro do ventre. E Jacó perdeu a primeira luta. Ele nasceu sem a primogenitura, mas era para ser primogênito. Mas Deus o colocou como primogênito, porque ele não desistiu. Pode ser que alguém lutou com você lutou com alguém e você perdeu. Não é porque você perdeu, não é primogênito, que Deus desistiu de você. Não te deixarei até que todas as promessas se cumpram. Agarra o homem, porque começa com o homem. Agarra o anjo, as coisas espirituais. Agarra o Senhor e não o largue até que o abençoe, até que te abençoe. Mas agora nós temos um caso de gêmeos e não tem um desconforto, não tem uma luta. Mas um irmão, ele vai e rompe, coloca a mão para fora e recebe a marca, um fio escarlate vermelho, representando nobreza, príncipe. Mas ele coloca a mão para dentro. E eu acredito que ele disse: eu recebi a marca, mas o primogênito vai ser você. Sai primeiro. Sai primeiro. Eu não estou aqui para lutar, eu não estou aqui para brigar, eu estou aqui para romper, eu estou aqui para fazer nascer, eu estou aqui para colocar as pessoas na frente. Eu sou o primogênito, eu tenho a marca do primogênito, eu tenho um fio escarlate, eu sou príncipe, eu sou nobre. E eu quero que os meus irmãos estejam na frente. Eu quero restituir a aliança e a honra da irmandade. E aí, por final, esse que teve a marca, o seu nome desaparece. Mas esse que saiu e não tinha marca, por intermédio dele, vai vir Davi e vai vir Jesus. Meu irmão, você está aqui para ficar tomando lugar, e é eu e sou eu, e ficar jogando, manipulando, usando as pessoas, brigando para chegar onde você quer? Ou você está aqui, pastor, tem mais um pronto, tem mais um obreiro pronto. Pastor, eu quero chamar mais um para treinar, para discipular. Pastor, eu quero mais um levita, mais um adorador. Como é que nós estamos aqui? Porque Deus quer restaurar uma aliança. Deus está dizendo: o meu nome não está sendo honrado, porque o homem não honra a mulher da sua mocidade, porque o irmão não honra o seu irmão, porque não entendem os meus planos. Coloque de pé.